Informação garante que o Corinthians fez pedido surpreendente à Caixa Econômica Federal sobre a dívida pela construção da Neoquímica Arena. Ex-diretor financeiro Pedro Silveira pode ser convocado para prestar esclarecimentos no CORE, o Conselho de Orientação do Timão, e a comissão concluiu o relatório da reforma do Estatuto e avanços importantes devem acontecer. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre convocação do CORE. Além do Fabinho Soldado, executivo de futebol, o CORE deverá convocar ex-diretor financeiro para prestar esclarecimentos sobre os custos elevados, principalmente no departamento de futebol, nessa temporada de 2025. Conforme acompanhamos, o executivo de futebol Fabinho Soldado foi convocado pelo CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, para prestar esclarecimentos, principalmente em relação aos custos elevados no futebol profissional. Pelo que se fala, o Corinthians hoje tem uma empresa de logística que acabou aumentando muitos custos, logística que é feita quando o Corinthians joga fora da capital, e essa empresa, pelas informações, foi indicada pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. Então, devido à grande diferença nos custos, o CORE acabou convocando o Fabinho para esclarecer todas essas situações. Também temos informações de que o Osmar Stabile não quer que o Fabinho compareça, acabou blindando o Fabinho e que ele deverá, o Fabinho na verdade deverá responder ao Stabile e o Stabile vai repassar ao Conselho de Orientação. Além de todas essas questões envolvendo o Fabinho, o ex-diretor financeiro Pedro Silveira também deverá ser convocado. Pelas informações da Gazeta Esportiva, mediante a diferença que tivemos no plano orçamentário que foi feito no ano passado e o que tivemos nos primeiros 6 meses, por exemplo, no final do ano passado foi feita uma previsão orçamentária que o Corinthians iria ter um superávit acima de 30 milhões de reais, e hoje o que se fala é que o Timão terá um déficit financeiro na casa de 84 milhões de reais. Então, devido a essa grande diferença nos valores, o Pedro Silveira também deverá ser convocado pelas informações da Gazeta Esportiva para prestar esclarecimentos no dia 27 de outubro. Então, vamos aguardar as próximas horas se isso realmente vai se confirmar. Lembrando que o Pedro Silveira ficou até o mês de abril e precisou se afastar devido a problemas de saúde. Então, pelo que se fala, Pedro Silveira também deverá ser convocado a prestar esclarecimentos no CORE. A minha opinião quanto a essa informação de que o CORE convocou o Fabinho Soldado e agora também deverá convocar o Pedro Silveira para prestar esclarecimentos é a seguinte: primeiramente, estamos falando de o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, é funcionário do clube. Eu particularmente não vejo problema nenhum no Fabinho prestar esclarecimentos. Essa informação que o Stabile acabou blindando o Fabinho, ao meu ponto de vista, até me causa surpresa, pelo fato de que eu não vejo, por exemplo, o Corinthians terminar o mandato, o Stabile terminar o mandato dele sem ter um diretor estatutário. Para mim, todos aqueles votos que ele teve na eleição indireta tem que ter algo relacionado ao futebol. Não vejo, por exemplo, ele terminar o mandato sem esse diretor estatutário, e eu não vejo um diretor estatutário com o Fabinho Soldado. Então, o Stabile estar blindando o Fabinho me surpreende. Agora, na questão do Pedro Silveira foi diretor até o mês de abril, precisou se afastar devido a problemas de saúde. O Pedro Silveira, que foi um dos principais responsáveis, por exemplo, pela contratação do Memphis. Então, eu particularmente também não vejo nada de errado nessa convocação, mas eu particularmente gostaria que o CORE também fosse bem ativo nas outras questões do clube, principalmente as investigações do Ministério Público sobre os supostos gastos irregulares nos cartões corporativos.
não somente o CORE, mas todos os órgãos fiscalizadores do clube, eu também gostaria que trabalhasse com a mesma energia. Já falei para vocês várias vezes que já era por o Ministério Público ter uma sala no Parque São Jorge para poder operar. Então não vejo nada de errado nessas convocações, mas sinceramente, pelo jeito que as coisas caminham, eu acredito que ninguém deverá comparecer. E agora vamos falar sobre informação importantíssima envolvendo reforma estatutária do Timão. No começo do mês de setembro, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, apresentou em entrevista coletiva um cronograma para a revisão do Estatuto do Corinthians. E agora, pouco mais de um mês depois, a comissão responsável finalizou o relatório que será entregue oficialmente ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, pelo que se fala hoje, sexta-feira, dia 10 de outubro. Nesse mês de outubro, o Romeu Tuma Júnior deverá montar um roteiro detalhado da votação, separando os principais temas que serão analisados. Entre eles, a participação do fiel torcedor nas principais decisões do clube, como por exemplo, votação do presidente. É algo que nós torcedores cobramos muito, que é o sonho nosso do fiel torcedor votar. Além disso, o presidente Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, deverá se reunir com torcidas organizadas, chapinhas e para ouvir propostas que poderão ser incluídas nas cédulas de votação. A expectativa é que o novo estatuto seja votado no Conselho Deliberativo em novembro e em dezembro os associados em assembleia vão votar os principais pontos, aliás, os pontos que forem aprovados pelos conselheiros. Então vamos aguardar, tivemos avanço importantíssimo em relação à reforma do estatuto. A minha opinião quanto à comissão ter finalizado o relatório da reforma estatutária do Corinthians é a seguinte: um avanço importantíssimo. Eu acredito que agora as coisas vão caminhar. Estamos falando de um Corinthians que não tem uma reforma estatutária desde 2008. Estamos aí prestes a completar 20 anos desde a última reforma do estatuto e realmente muita coisa precisa mudar dentro do Corinthians. Principalmente, que eu falo para vocês, é a questão do fiel torcedor. É um absurdo o Corinthians ter os seus principais pontos decididos, por exemplo, por pouco mais de 3 mil pessoas, que foram a quantidade de pessoas que votaram nas eleições de 2023. Então, somos quase 40 milhões de corintianos. É preciso urgentemente ter a reforma do estatuto. Com esse avanço importante, é garantido que o fiel torcedor vai votar? Não. Agora o Tuma vai concluir todo esse relatório e aí o próximo passo serão os conselheiros votarem. O fiel torcedor estando em pauta, por exemplo, os conselheiros aprovando, a maioria aprovando, aí vai para a assembleia dos associados. E aí que tem um ponto complicado. Há quem garanta que os associados, a maioria dos associados não querem essa participação do fiel torcedor nas decisões do clube, principalmente a votação para o presidente. Então vamos aguardar, vamos ficar acompanhando. É importante demais nós torcedores acompanharmos isso o máximo possível e absolutamente isso tem que acontecer. O fiel torcedor tem que passar nessa reforma do estatuto para que nós possamos ter uma votação, principalmente a do presidente, volto a dizer a vocês, com uma quantidade muito maior de corintianos decidindo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação de um pedido surpreendente que o Corinthians fez à Caixa Econômica Federal. O Corinthians está tentando encontrar uma forma de atrair novas receitas. O Corinthians precisa de novo dinheiro para se livrar principalmente de dívidas que acabam atrapalhando e muito o Timão. E claro que uma dessas principais dívidas é a dívida que o Corinthians tem com a Caixa
pela construção da Neoquímica Arena. Hoje, pelo que se fala, a dívida está na casa de 675 milhões de reais. Há ainda quem diga que está na casa de 700 milhões. Fato é que o Corinthians, por exemplo, sonha em vender os number whites, sonha em fechar um novo patrocínio no espaço master da camisa, muito dinheiro chegando, e um dos principais objetivos é resolver essa questão com a Caixa Econômica Federal, destacando que algumas semanas atrás o presidente Osmar Stabile, com a participação do ex-presidente André Santos, se reuniu com diretores da Caixa Econômica Federal, ali vários assuntos foram falados, uma renegociação da dívida e tudo mais, e temos uma novidade do que aconteceu nessa reunião, do que foi discutido. Pelo menos o que garante o All Sports. Nessa reunião, o Corinthians fez um pedido à Caixa de quanto ficaria para pagar a dívida à vista, quanto que de repente teria em descontos, quanto a Caixa poderia retirar absolutamente com os descontos dos juros, quanto ficaria para o Corinthians quitar, pagar à vista essa dívida que tem hoje pela construção da Neoquímica Arena. Uma informação um tanto quanto surpreendente, porque o Corinthians está correndo atrás para pagar, por exemplo, o Santos Laguna, 40 milhões, o Corinthians correndo atrás para pagar o Matias Rojas, para não sofrer outro transfer ban, que é o que deve ao Santos Laguna, 40 milhões virou transfer ban, e agora temos essa informação do UOL que o Corinthians perguntou à Caixa, o Corinthians quer saber o valor para quitar à vista a dívida da Neoquímica Arena, e também pelas informações do site, a Caixa ainda não respondeu. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians perguntou à Caixa qual o valor para quitar a dívida da Neoquímica Arena à vista. Bom, primeiramente, não é porque o Corinthians de repente tenha tido essa, vamos colocar como curiosidade em saber quanto ficaria para pagar à vista, que isso significa que o clube vai pagar. Na verdade, hoje estão sendo feitos vários planos para o Corinthians se livrar dessa dívida que tem com a Caixa. Corinthians que discutiu também aquela questão dos precatórios, que foi falado ainda em 2023. Pelas informações do Trivela, chegou até a ser oferecido os number whites da Arena para a própria Caixa Econômica Federal, que acabou não andando. Então hoje o Corinthians trabalha com várias possibilidades. Como o Timão está tentando vender os number whites por valores muito maiores, na casa de 700, 800, o sonho 900 milhões, um contrato aí de 10 anos, o Corinthians também sonha em aumentar e muito os valores do patrocínio do Espaço Master da camisa, que hoje está com a Esportes da Sorte na casa de 115 milhões de reais por ano. Corinthians quer entre 200, 210 milhões de reais por ano no novo patrocínio Master. Então, Corinthians fechando esses, tanto os number whites quanto o patrocínio Master, o Corinthians vai querer um adiantamento. Então, de repente, a Caixa dando um bom desconto nos juros, então o Corinthians pode também estar, de repente, trabalhando nessa hipótese de tentar levantar dinheiro à vista. É bastante complicado, estamos falando de muito dinheiro, vamos supor aí que de repente caia de 675 milhões para 500 milhões, é muita grana, estaríamos falando de meio bilhão de reais, eu estou supondo aqui os valores, mas é o Corinthians correndo atrás. Volto a dizer a vocês, me surpreende, porque hoje, para mim, o Corinthians está correndo atrás do dinheiro do Santos Laguna, pela dívida não paga do Félix Torres, e também tem que arrumar 45 milhões de reais ou se acertar com o Rojas para não sofrer o transfer ban, e de repente essa informação que o Corinthians perguntou à Caixa o valor que ficaria à vista para quitar a dívida da Neoquímica Arena. Um pedido surpreendente que o Corinthians fez à Caixa Econômica Federal em relação a essa dívida milionária de quase 700 milhões de reais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da possibilidade do Pedro Silveira, ex-diretor financeiro, prestar esclarecimentos ao CORE, e quanto
a conclusão da comissão da reforma do estatuto. Vocês acham que estamos caminhando para realmente, finalmente, o fiel torcedor ter direito a voto? E quanto a essa informação que o Corinthians fez esse pedido, pelo menos para mim, surpreendente saber o valor, quanto ficaria para quitar à vista a dívida que tem hoje, o Timão tem com o banco pela construção da Neoquímica Arena. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!